quente. Final de semana ferveu Túlio Lemos, presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, anunciou já uma aliança com o deputado federal Walter Alves, dizendo que PSDB e MDB vão marchar juntos nas próximas eleições. Isso na proporcional e também na majoritária. Conta pra gente os detalhes disso. Bom, ontem o deputado Ezequiel Ferreira convidou o deputado federal Walter Alves para uma conversa definitiva. A parte externa pública foi tendo como pano de fundo a questão da aliança, da formalização da aliança entre os dois partidos, MDB e PSDB. E aí eles soltaram uma nota, emitiram uma nota dizendo que os dois partidos estavam juntos, iriam tomar posição juntos e que estariam fortalecidos também para a chapa majoritária. E aí falaram a respeito do fortalecimento das duas legendas, com a quantidade de prefeitos, o nome de Garibaldi como ex-governador do estado, uma série de pontos para mostrar que a aliança entre os dois partidos chegaria forte a todo o Rio Grande do Norte, porque em cada recanto ou região do estado há lideranças políticas importantes apoiando essa chapa. Aliás, naquele momento, apoiando esses dois partidos. Essa aliança entre os partidos. Aliança, exatamente. Essa foi a parte pública, mas muitas vezes não é o que é público o que não se divulga, às vezes é que é o mais importante. Aí nós fomos atrás e tomamos conhecimento de que ali naquela reunião, na verdade, foi definida a chapa. Ezequiel, governador, Walter Alves, vice-governador. Neste momento, e o que eu passo a falar a partir de agora foi dito, inclusive, pelo o ex-senador Garibaldi Alves Filho, que é pai de Walter, e conversou comigo ontem. Garibaldi disse que Walter estava lá com Ezequiel e ligou para Garibaldi, depois que recebeu o convite de Ezequiel para ser candidato a vice-governador, porque eles vinham conversando, articulando, conjecturando, vendo situações, analisando pesquisas, todo um trabalho feito pelo presidente da Assembleia em silêncio. Nenhuma declaração, nenhum tipo de movimentação que pudesse chamar a atenção. Houve a conversa com a presença também do prefeito de Natal, Álvaro Dias, que ficou como simbolicamente indicando o candidato a vice, né, na chapa de Ezequiel. À tarde foi a conversa com Rogério Marinho, tudo fechado. E aí Garibaldi disse que Walter ligou para ele para comunicar essa situação já definitiva, já conclusiva, e aí ele perguntou e passou o telefone para Ezequiel. E aí ele Garibaldi perguntou a Ezequiel, e aí, tá tudo certo? Ele disse, é para valer, sou candidato a governador e Walter vai ser meu vice. Aí isso Garibaldi me disse ontem. Aí eu disse, senador, o senhor sentiu firmeza mesmo nessas palavras de Ezequiel? Ele disse, senti, Túlio, senti firmeza, ele está muito animado, realmente vai ser candidato a governador. Inclusive, Garibaldi acrescentou, eu não vejo mais volta, não tem mais volta. Se Ezequiel voltar atrás nisso aí, ele está liquidado politicamente. Palavras de Garibaldi. Aí eu disse, então isso aí já é certo. Ele disse, é certo, já conversei com ele, ele não iria mentir para mim. Inclusive estava ligando para dizer que Walter, filho de Garibaldi, ia ser o candidato a vice. Então a chapa da oposição está definida, está faltando apenas o anúncio oficial. Eles estão analisando se vão conceder uma entrevista coletiva onde falarão a respeito dessa chapa e posteriormente um evento não pode ser aberto, tem que ser fechado, um evento público, mas em local fechado, para dar uma demonstração de força da chapa, que teria aí cerca de mais de 120, 130 prefeitos, 18 deputados estaduais, vários federais, todo esse fortalecimento político. Isso precisa ser transformado em fortalecimento eleitoral, naturalmente. Agora, Túlio Lemos, o grupo do governo
continua sem acreditar nessa definição da chapa de oposição. Durante o fim de semana, muitas notícias circularam na imprensa na imprensa local, inclusive, de uma possível vinda do MDB para compor com a governadora Fátima Bezerra, e aí ela vetando o nome de Walter Alves para vice e aceitando, por exemplo, os deputados George Soares ou Dr. Bernardo como indicação do partido para formar essa chapa junto com ela. Essas notícias circularam mesmo diante da oposição, né, já com essa chapa fechada. O que é esquisito é que o governo não leva a sério essa chapa. O governo, até o momento, acredita que isso é um balão de ensaio e que dá para reverter. E que eles estão apenas querendo pressionar, outros usam um nome mais forte como chantagear, né? E que ainda basta Fátima ceder a vaga de vice, que eles correm para a vaga de vice, desde que seja o que realmente eles estavam querendo, aí desmancha a chapa de oposição, né? Não é bem assim. Esse foi o principal erro do governo e da governadora Maria de Fátima Bezerra. Subestimou inicialmente desacreditou. Depois subestimou, desacreditou achando que era isso. Não, Ezequiel não tem coragem de ser candidato, ele está fazendo isso para barganhar mais espaço no governo, para se valorizar e o governo se comprometer com a reeleição dele para a presidência da Assembleia. E Walter também precisa de respaldo para a sua eventual candidatura. Então, essa hipótese da chapa entre os dois não vai se viabilizar, não vai se concretizar. O governo trata dessa situação há mais de uma semana, subestimando a força dos grupos políticos e também a própria candidatura. E aí, tudo bem que o governo estava ainda no diálogo com ambos, mas até o momento em que não havia uma definição, porque até sexta eu disse aqui, na quinta-feira eu publiquei no blog Túlio Lemos que a chapa que Ezequiel havia decidido. E aí o PSDB não desmentiu, mas também não afirmou. Aí botou aquela frase totalmente sem sentido, que Ezequiel fala por Ezequiel, uma besteira sem tamanho. O fato é que, na hora em que, na quinta-feira, quando a matéria saiu no blog, o governo passou a levar um pouco mais a sério e buscou novamente o contato com os dois. Só que, levando em consideração o veto e também que era da forma como o governo queria. Mesmo assim, no fundo, o governo não acreditava. Achava e trabalhava com a hipótese da pressão, da barganha e não de uma candidatura realmente de oposição que pudesse se viabilizar e se concretizar. E aí, quando foi ontem que nós confirmamos através dessa ligação de Garibaldi para Ezequiel, de Ezequiel para Garibaldi, com a confirmação de que Ezequiel será candidato com Walter vice, mesmo assim, gente do governo, e como diria um amigo meu, de alto coturno, continua desacreditando. Inclusive pessoas próximas ao governo dizem que isso não é verdade, que Garibaldi está servindo de instrumento para pressionar em nome dos dois, né? Como se estivesse municiando a imprensa. Ora, Garibaldi nem esperava, fui eu que liguei para Garibaldi, falei com ele e ele só falou porque foi no efeito surpresa, né? Senador, tá tudo certo, que eu já sabia também de outras fontes, só que ninguém queria falar. Eu tentei falar com Álvaro, com Ezequiel, com Walter, com Rogério, ninguém queria falar porque eles fizeram um pacto de silêncio. Eu disse, peraí que tem uma pessoa que pode falar. Aí liguei para Garibaldi, né? E Garibaldi sempre muito acessível e tal. E aí Garibaldi me confirma. Senador, eu vou ter que publicar essa declaração. Não, mas você já disse que a chapa tá certa, você já publicou na quinta-feira. Eu digo, não, é diferente. Hoje o senhor está me dizendo que falou com Ezequiel e da boca do próprio, a frase, só Ezequiel fala por Ezequiel, então Ezequiel falou para o senhor que era candidato a governador, isso precisa ser dito. Cenário, então, sendo definido, não é, Túlio Lemos? Agora, o anúncio oficial espera-se, inclusive, já para essa semana. Então, teremos aí a candidatura da governadora Fátima à reeleição e a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, junto com o deputado Walter Alves, como a chapa forte da oposição. Veja só, Karina, o que é que acontece? Quando eu disse que o governo ainda continua desacreditando, porque hoje eu conversei, inclusive, com pessoas ligadas ao governo, dizendo que
Se Ezequiel não falou, não é verdade. Eu digo, então desminta Garibaldi. Não é a Túlio que você vai desmentir, né? Desminta Garibaldi, se você acha que não é. Não, mas a gente ainda está conversando. Eu digo, ainda está conversando? E aí, conversando com quem? Porque eu soube de uma fonte próxima a Ezequiel que, independentemente da posição que ele viesse a tomar, ele iria ter uma conversa com a governadora para dizer, como diz a história, sair pela porta da frente. Então, o governo hoje ainda, né, no day after, o governo continua desacreditando e o pior, passando a ideia de que essa chapa, ela serve a interesses apenas de barganha. É um erro, mais um erro que o governo comete. E aí eu conversei também ontem com pessoas aí de dentro do próprio governo, com acesso direto à governadora, e umas duas pessoas aí sim, com certa lucidez, porque às vezes o poder entorpece e cria uma miopia que você não enxerga o que deveria enxergar, ou aquela coisa, vê mas não enxerga. E aí essas pessoas disseram, rapaz, o governo cometeu um erro e agora engrossou o caldo. A palavra de um integrante do governo me disse ontem à tarde, engrossou o caldo. Já não existe eleição fácil, mas agora a situação é absolutamente imprevisível. Se Fátima pensava em ficar em casa, agora ela vai ter que rodar, vai ter que valorizar seus aliados, vai ter que correr o estado todo, porque é uma eleição absolutamente imprevisível, de resultado imprevisível. Por quê? Porque há uma chapa competitiva, com capilaridade no estado todo e que agora vai para as ruas. Outra pessoa ligada ao governo disse, com qual discurso Ezequiel vai para a rua? Ora, discurso de oposição é só o que é fácil de construir.